Seja muito bem-vindo ao canal Farmacologia Fácil, um canal que traz conteúdo sobre farmacologia, fisiologia e terapêutica todas as semanas para você aqui no YouTube. Eu sou o professor José, professor da plataforma de ensino Farmacologia Aplicada R2A, que você pode conhecer clicando no link aqui embaixo, e também professor do canal, do perfil, melhor dizendo, Farmacologia Fácil lá do Instagram, que tem conteúdo todo dia, stories, tirando dúvida, com quiz sobre medicamentos, tudo, né? Receita médica, tudo que vocês quiserem saber sobre farmacologia e uso de medicamentos se encontra lá também. Então, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje o tema é muito importante, não que os outros aqui do canal não sejam, nós viemos de um mês que teve vários vídeos, né, que a gente postou vários vídeos sobre o sistema nervoso autônomo, olha só, falando de receptores, agonistas, antagonistas. Antes disso, falamos do sistema nervoso central. Então, depois, maratona nossos vídeos, que tenho certeza que você vai aprender muito com esse conteúdo grátis aqui no nosso canal sobre farmacologia. Bem, mas agora nós vamos começar a falar de um tema extremamente importante também, que é inflamação. E eu trago um questionamento para vocês. O que é inflamação? Já pensou? Já parou para pensar? Bom, o que será que está acontecendo no meu corpo com esse edema, com essa vasodilatação? Uma hora é vasoconstrição, uma hora é vasodilatação, com esse vermelhidão, com essa dor que eu estou sentindo. O que é a inflamação? Vou deixar essa dúvida para ti, vou soltar a vinheta e nós já voltamos. Bem, a inflamação, ele é um mecanismo do nosso organismo para buscar a homeostase. O tecido foi lesionado, houve rompimento de membranas e o meu organismo precisa parar isso, precisa bloquear que essa lesão aumente, impedir que ela aumente. Então, para que seja alcançada a homeostase, ou seja, o equilíbrio novamente do tecido, é preciso, primeiro, haver a inflamação. A inflamação ela vai gerar dor para você sentir, opa, machuquei aquele local. Vai dar um edema para restringir o movimento, né? Às vezes é um edema importante, como nas articulações, o edema é muito maior, ou num tecido onde eu preciso bloquear realmente o movimento daquele músculo, e quando é uma inflamação interna, o edema é menor, né? A não ser que esteja retenção de líquido, né? Nós temos também o rubor, que é o vermelhidão no local, e, claro, né, o calor. Todas as reações que estão acontecendo naquele tecido, naquele local lesionado, vai gerar calor. As reações enzimáticas precisam do aumento da temperatura para acontecer. Então a inflamação prepara o terreno para o início da regeneração. Paralelo a isso, nós temos também a quimiotaxia, por uma outra via que não havia propriamente dita da inflamação, para uma quimiotaxia de células de defesa. Afinal, essa lesão ela pode ter aberto as portas do nosso organismo para o meio externo e pode ser invadido, que nem uma nave, por exemplo, está num espaço sideral viajando e de repente começa um só alarme. Houve um rompimento do casco. Todo mundo se mobiliza para consertar o casco. E o primeiro passo é parar tudo, organizar a galera para começar o processo. Inflamação. Depois começa a chamar os guardas, porque alguém pode estar invadindo aquela nave. Então, quimiotaxia, que é uma outra via que não é da inflamação, mas nós vamos falar também. Esse mês, então, nem se fala, vamos falar muito dessa via. E depois começa o pessoal sair da nave para fazer o revestimento e regenerar, fechar aquela ruptura, ou do nosso organismo, no caso, fazer a regeneração. Então, tenham em mente, quando nós vamos começar agora, nós vamos iniciar o estudo dos anti-inflamatórios. Então, tenham em mente que inflamação é o primeiro passo de um processo de regeneração. E aqui, nessa figura, eu já mostro para vocês os passos, né, do processo inflamatório. Nós temos ali o rompimento do tecido, a liberação de fosfolipídios da membrana da célula, como por exemplo o ácido linoleico, e ele sendo utilizado, olha só, sendo utilizado por uma enzima que tem dentro da nossa célula chamada de fosfolipase A2. A fosfolipase A2 utiliza lipídios e transforma eles em ácido araquidônico, uma substância que é o precursora tanto da via da quimiotaxia, que eu acabei de falar, quanto na via da inflamação, da produção das substâncias que vão gerar a inflamação.
Então o ácido araquidônico ele vai ser utilizado pela lipoxigenase, uma outra enzima da célula, para produzir substâncias quimiotáticas, que vão chamar, por exemplo, células de defesa. E a ciclooxigenase, não só isso, mas também pode gerar processos alérgicos, né, dentro do nosso pulmão. Já ciclooxigenases, que tem duas, COX-1 e COX-2, vão utilizar o ácido araquidônico para dois grandes efeitos no nosso corpo. Um vai ser constitutivo, nós vamos falar, que é uma manutenção de funções do nosso organismo, no caso da COX-1, e a outra que é induzida pela célula, sintetizada pela célula, 200 vezes mais. Quando acontece uma lesão, que é a COX-2, utiliza o ácido araquidônico para a produção de prostaciclinas e prostaglandinas que geram a inflamação. Show? Então, vamos começar falando um pouquinho das substâncias que são geradas pela utilização da lipoxigenase, da ciclooxigenase, do ácido araquidônico. Então, o ácido araquidônico, como substrato dessas duas enzimas, o que gera? Por exemplo, agregação plaquetária. O tromboxano A2, que é produzido pela COX-1, quando ela utiliza, né, o ácido araquidônico, gera agregação plaquetária. Então é uma função constitutiva do nosso organismo. Da mesma forma, a produção de muco estomacal pela COX-1 também, gerando prostaglandinas que estimulam a liberação de muco, mas utilizando também lipídios de membrana, né, como fruto da ação, né, da fosfolipase A2 e gerando então o ácido araquidônico para que seja produzido então muco estomacal, outra função constitutiva do nosso organismo. Além disso, vasodilatação renal. Isso tanto a COX-1 quanto a COX-2 faz vasodilatação renal para diminuir. Pense assim, o sangue chega com tudo no nosso rim e acaba chegando lá e encontrando um microcapilar, né? Um capilar muito pequeno. Ele tem que frear. E às vezes ele não consegue e pode causar um dano renal, especialmente pessoas que têm hipertensão. Então as prostaglandinas produzidas pelas COX fazem vasodilatação renal, ou seja, quando ele chega lá ele freia e daí não agride tanto o nosso sistema renal, o nosso néfron, o nosso rim. Então protegem o nosso sistema renal. Além disso, algumas prostaglandinas são broncodilatadoras, outras são broncoconstritoras e também, claro, quando nós falamos em COX-2, as prostaciclinas produzidas por ela causam o processo inflamatório, geram, né, o estímulo inicial para todos os componentes da inflamação serem produzidos. Muito bem, começamos então a falar dos medicamentos, porque, bom, o processo inflamatório então, ele é mediado principalmente pela COX-2, que é uma COX produzida no processo inflamatório, que gera a produção de prostaciclinas, que faz efeito de gerar, né, de criar os sintomas de inflamação. Já a COX-1, ela protege o estômago, ela faz produção de muco, né, 24 horas por dia, ela não é induzida na inflamação. Então ela acaba utilizando o ácido araquidônico produzido pela fosfolipase A2 a partir de lipídios da célula para produzir muco e para fazer na plaqueta a agregação plaquetária. E ambas as COX fazem vasodilatação renal e protegem o nosso rim. Então esse era o panorama que não se sabia até ainda como funcionava. Não se tinha ideia de que esse mecanismo existia, da ciclooxigenase. Mas o que se conhecia eram os sintomas da inflamação. Afinal, se tem inflamação, você tem sintomas. E aí, isso que se buscava tratar, especialmente aquelas pessoas que tinham doença inflamatória crônica. Então se buscou, lá na história, né, ambientes, locais no mundo, né, se observava que em locais do mundo onde se tinha algumas plantas específicas que as pessoas utilizavam ou cultivavam perto daquelas árvores, ou utilizavam a planta como chá, se tinha diminuição do sintoma inflamatório. Então, a partir desse estudo, dessa observação, se extraiu dessas plantas um composto chamado salicilato de sódio. E aí começou o emprego do salicilato de sódio como antipirético e analgésico em 1829 e também na febre reumática e gota em 1875. Doenças que são crônicas
quando se fala em processo inflamatório. A partir do salicilato de sódio, que ele era muito ácido e agredia muito o estômago, né? E que se achava, né, que o mecanismo principal de agressão ao estômago era o caráter ácido da molécula, se produziu o ácido acetil salicílico. Por exemplo, pode ser sintetizado a partir do salicilato de sódio e anidrido acético. Juntando os dois, pum, você faz uma reação com ácido sulfúrico, enfim, e cristaliza o ácido acetil salicílico, que tem o acetil na molécula e um radical ácido a menos. Então ele é menos agressivo para o estômago. Isso foi o que se buscava entender. Bom, eles são ácidos, o salicilato de sódio, o ácido salicílico é muito ácido. Então vamos tirar o caráter ácido e ver se funciona. Então se criou o ácido acetil salicílico, que começou a ser utilizado como anti-inflamatório. Olha só, na dose de 500 mg em 1899. Só que as pessoas que utilizavam o ácido acetil salicílico também apresentavam muita gastrite. Então, precisou-se expandir a classe, buscando então derivados não salicilados e com o que apresentassem função anti-inflamatória. Então surgiu, por exemplo, a fenilbutazona em 1950 e a indometacina em 1963. Só que mesmo assim, a indometacina causava muitos problemas e agora não tem derivado diretamente ligado aos salicilatos. Então não é o problema só o contato do ácido com o estômago que causa a gastrite. Aí começou a alertar a comunidade científica que tinha um outro processo envolvido no meio. Então, a indometacina também apresentava problemas gastrointestinais e a fenilbutazona, além dos problemas gastrointestinais, que não eram tão evidentes, mas causava granulocitose, problemas sanguíneos. Então, com uma atuação em células, olha só, plaquetas, por exemplo. As plaquetas têm COX, têm alvo para os anti-inflamatórios, né? Porque tem o COX-1, mas causava granulocitose. Dessa forma, teve que se buscar outros anti-inflamatórios. E nesse meio tempo, né, em 1971, foi descoberta a competição, né, foi feita, né, uma competição entre os pesquisadores para quem documentava primeiro as isoformas da COX. E surgiu então os conceitos e as hipóteses das diferentes isoformas da ciclooxigenase. A função delas, né, o isolamento da COX e o mecanismo da inflamação sendo descoberto em meados de 1990, na mesma época que começou a surgir diversos outros anti-inflamatórios. Então agora, hoje, se sabe por que o ácido acetilsalicílico em 500 mg causa problema gastrointestinal e a indometacina, que não é um derivado salicilado, né, não é um derivado, não tem da mesma origem que o AS, também causa problemas gastrointestinais. Não tem a ver só com a erosão que a molécula ácida pode causar, e sim o mecanismo de ação que proporciona ao organismo risco de problemas gástricos. Então, por quê? Por causa da COX. Então, hoje se sabe, graças aos estudos, né, de 1990, que nós temos duas COX. Uma ciclooxigenase, que chamam de COX-1, que faz a produção de substâncias que mantêm a agregação plaquetária, a produção de muco e a vasodilatação renal, principalmente, e a COX-2, que utiliza o mesmo ácido araquidônico, mas ela é induzida no processo inflamatório e gera a produção, então, de proteases, de prostaciclinas, mediadoras da inflamação. E os anti-inflamatórios não esteroidais, essa é a classe que engloba o ácido acetilsalicílico, a indometacina e a fenilbutazona, vão bloquear as duas COX. Olha só, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm esse nome porque eles não têm uma molécula hormonal, não são hormônios, eles são ácidos que atuam na inflamação. Anti-inflamatórios não esteroidais vão bloquear essas duas COX, alguns mais a COX-1, outros mais a COX-2, mas bloqueiam as duas e assim diminui a agregação plaquetária, a produção de muco, a proteção renal pelas duas COX e a inflamação, que seria o objetivo. Então, nesse quadro, eu dividi as funções dessas duas ciclooxigenases. Olha que legal. A constitutiva e a induzida.
A constitutiva, a COX-1, ela induz a agregação plaquetária, ela induz a produção de muco e faz vasodilatação renal como efeitos principais. A COX-2, ela diminui os sintomas de inflamação, porque ela é induzida a produção dela em 200 vezes durante o processo inflamatório. Como que funciona isso? Eu tenho a célula, ocorre uma lesão na célula, ela manda estímulos para o núcleo e o núcleo começa a sintetizar a COX que vai sendo colocada na membrana e aí começa a COX-2 e aí começa o processo inflamatório. Inibe a agregação plaquetária nos vasos, olha, isso é um papel muito importante. Do endotélio vascular é liberada a COX-2, produz substâncias que vão diminuir a agregação plaquetária. Então, ela, de certo ponto, ela é antagônica à COX-1 no sistema cardiovascular. E também faz vasodilatação renal, protege o nosso rim de aumentos pressóricos. Essa é a grande diferença das duas COX. Aonde que elas ficam? Elas são colocadas na membrana interna, olha só, da célula, são depositadas na membrana interna da célula, utilizam ácido araquidônico para produzir as funções celulares. Ótimo, vamos fazer uma revisão então. COX-1 vai aumentar o muco, liberando prostaglandinas lá no nosso estômago e vai diminuir a secreção ácida, protege o estômago. Além disso, COX-1 produz tromboxano A2 a partir do ácido araquidônico na plaqueta, fazendo então agregação plaquetária. Ao mesmo tempo, COX-2 produz PGI2 nos vasos e faz inibição da agregação plaquetária. Então, efeito antagônico. No rim, as duas COX fazem vasodilatação e mantêm a taxa de filtração glomerular. Ponto importante, no cérebro, PGE2, mais especificamente no hipotálamo, faz a febre, aumenta as temperaturas do nosso organismo. E a PGE2, PGI2 irrita fibras nervosas e transmite a dor. Sendo assim, os anti-inflamatórios que bloqueiam a produção dessas prostaglandinas fazem a diminuição não só da inflamação como sintoma completo, né? Também transmissão da dor, são analgésicos e antitérmicos, diminui a febre. Show? E aí, esse evento aqui nos vasos, vocês têm que gravar, COX-1, através do tromboxano A2, gera agregação plaquetária, ou seja, a COX-1, ela vai utilizar o ácido araquidônico da plaqueta e produz tromboxano A2 para induzir a plaqueta a agregar. A COX-2, através da PGI2, inibe essa agregação. Então é uma balança que nós chamamos de balança de eventos trombóticos. Eu preciso das duas COX nos vasos para manter a agregação plaquetária saudável no meu organismo. Só que, pensando só no problema gástrico, se eu tenho um anti-inflamatório que atua mais na COX-1, né? Ele vai, ou que atue na COX-1, provavelmente dito, ele vai causar diminuição da proteção do estômago e causar gastrite, que era o que os pacientes mais reclamavam no uso, e até hoje, né, do uso de anti-inflamatórios, especialmente aqueles que usam a longo prazo, né? Então se buscou moléculas cada vez mais dentro da classe dos anti-inflamatórios não esteroidais que fossem mais seletivas para COX-2, até chegar numa classe altamente seletiva para COX-2. E essa classe, então, era quase completamente isenta de problemas gástricos. Só que, quando eu bloqueio só a COX-2, lembra da balança trombótica? Se eu bloqueio só a COX-2, eu tiro a COX que diminui a agregação plaquetária e eu deixo a COX que faz a agregação plaquetária funcionando normalmente. Então, na fisiologia, eu tinha, antes do uso do medicamento, por exemplo, eu tinha as duas COX lá controlando a balança trombótica. Gera agregação, diminui a agregação. Gera, diminui. Protegendo. De uma hora para outra, eu utilizei um medicamento altamente seletivo para COX-2. E eu tirei a balança, tirei o controle antitrombótico. Aí, pesou a balança para formação de trombo, porque o primeiro passo para a formação de um trombo é a agregação plaquetária. É o tampão plaquetário na lesão vascular e aí começa a formação do trombo a partir daí. Então foi lançado no mercado em meados de 2004 o medicamento chamado Vioxx, altamente seletivo para COX-2. Show? Então esse medicamento, Rofecoxib, foi utilizado no mercado mundial, né, para tratamento de doenças inflamatórias crônicas, antes de 2004, né? Só que em 2004,
ele foi retirado de mercado, porque os estudos, né, que foram publicados mostrou que os pacientes começavam, depois do uso, por um período, do Vioxx, a ter problemas cardíacos. 4 vezes mais risco de problemas cardíacos que os outros pacientes que não utilizavam. Então ele foi tirado de mercado diretamente porque, né? Foi tirado por quê? Porque ele era altamente seletivo para COX-2. A classe do Rofecoxib, do Vioxx, é a classe dos coxibes, que hoje são os únicos anti-inflamatórios não esteroidais controlados. Exigem receita médica para ser dispensado e retenção da receita na farmácia. Por que isso? Agora você sabe. Porque eles têm risco de causar problemas cardíacos por ser altamente seletivos para COX-2. São bons anti-inflamatórios? Maravilhosos, porque vão bloquear principalmente a COX, né, que causa inflamação. Mas esse problema, não vão causar problemas gástricos? Quase nada. Mas esse mecanismo leva consigo um problema, que é o aumento, né, aumento da agregação plaquetária por não bloquear nada a COX-1. Show? E que não é encontrado nos outros anti-inflamatórios, porque todos eles vão atuar ou em uma intensidade pequena ou ampla na COX-1. Né? E nenhum deles vai ser altamente seletivo, como a classe dos coxibes. Então, quem são os anti-inflamatórios não esteroidais? Esses medicamentos que bloqueiam, basicamente, ciclooxigenases. Nós temos os derivados do ácido salicílico, né? Como já falamos na aula de hoje, salicilato de metila, salicilato de sódio e ácido acetil salicílico. Os derivados da pirazolona, como por exemplo a própria dipirona, nota-se, e a fenilbutazona, nota-se que ela não tem ação anti-inflamatória encontrada na clínica, na prática, e sim antitérmica e analgésica. Já justificamos, né, o emprego como analgésico e como antitérmico nos slides anteriores. Derivados do paraminofenol, como paracetamol, mesma coisa que a dipirona, eles são considerados anti-inflamatórios não esteroidais, porém não têm ação anti-inflamatória como os amiguinhos deles, mas ação antitérmica e analgésica. Derivados do ácido acético, como indometacina, aciclofenaco e diclofenaco, e os derivados do ácido enólico, como os oxicans, né, que são chamados de oxicans, piroxicam, tenoxicam e meloxicam. Os derivados do ácido fenilantranílico, como o ácido mefenâmico, e os derivados do ácido propiônico, que são terminação, né, eno, naproxeno, ibuprofeno, cetoprofeno, pluribuprofeno, fenoprofeno, loxoprofeno e outros. Mas não são todos eles que são utilizados no dia a dia. Muitos nós podemos cortar porque não tem fármacos no dia a dia utilizados assim para a gente precisar estudar a fundo o mecanismo e a indicação. Além deles, nós temos a nimesulida e os inibidores seletivos da enzima COX-2, que é o celecoxib, o etoricoxib e o valdecoxib, né, que são os coxibs. Juntando essas terminações, aco, can, eno, ina e xib, nós podemos fazer um mnemônico bem simples, para vocês não esquecerem mais os anti-inflamatórios não esteroidais. Coloquei aqui nesse slide para vocês. Olha só. Can, aco, xib, eno e ida, né? É os finais, a terminação dos medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais. E vocês não vão mais esquecer, porque eu apresento para vocês o camelo Shibica. Um camelo muito cansado, que não consegue andar direito. Então, o camelo acomodado Shibica penou na subida. Esse mnemônico vai fazer com que vocês não esqueçam mais as classes, pelo menos a terminação das classes anti-inflamatórios não esteroidais. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu amei estar aqui com vocês. Não deixe de se inscrever no canal, clicar nas notificações e nesse mês teremos muitas aulas sobre anti-inflamatórios, glicocorticoides, dor, transmissão da dor e muito mais. Um grande abraço desse professor e até a próxima aula.